Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos gravar um vídeo de lidos de junho de 2026. E eu vou mostrar para vocês as leituras que eu fiz e que eu estou fazendo, né, pra gente dialogar um pouco sobre elas. No mês de junho eu concluí duas leituras. Concluí o livro Villette, de Charlotte Brontë. E o que eu tenho para falar desse livro? Esse livro é simplesmente maravilhoso. Eu li na edição física e também no Kindle, à noite. Sempre que eu terminava de ter minha rotina, à noite levo o Kindle e fico lendo. E aí eu li esse livro até mais rápido que os outros que eu estava lendo, os livros físicos. O livro aqui conta a história de Lucy Snow, uma menina que ela é órfã, vive sozinha ali na determinada região, e ela vai para Londres, e de Londres ela vai para Villette. Villette é uma cidade fictícia, né? Não existe na realidade. Na verdade, a obra é uma ficção, mas assim, né? Londres, por exemplo, existe de verdade, mas Villette, de acordo com alguns biógrafos, Villette é inspirada na própria Bruxelas, né? Que foi uma época em que a própria Charlotte Brontë, ela foi passar uma temporada lá para trabalhar como governanta, né? Professora, preceptora. E aqui você vai ter um romance de formação em que você vai acompanhar essa moça aqui. Quando a história começa, ela já começa com tipo uns 17 anos, 18 por aí. E aí ela vai, né, passando pelo processo sozinha e decide mudar de cidade, mudar de rumo. E ela vai parar nessa cidade. E lá em Villette ela vai trabalhar como preceptora, né, tipo de uma escola, tipo um convento, sabe? Não é um convento porque não é ligado aos padres, né? Mas é tipo uma escola interna, em que as adolescentes ficam internas. E lá ela vai passar por paixões, descoberta. Inclusive dentro desse convento aparece uma figura sinistrona, uma freira. E aí aqui tem esse elemento insólito, né? Esse elemento porque geralmente, né, a escola é uma escola vitoriana, dá para perceber pela construção, né, do espaço. E lá dentro tem a Madame Beck, né, que ela é a dona da escola, que ela não é uma opressora no sentido de que ela oprime, machuca, né, a Lucy Snow, mas ela controla, vigia todo mundo. Então aqui nós temos os elementos góticos, né, uma casa onde tem segredo, aparecem umas figuras sinistras, e a gente não tem explicação até o final do livro, tem, mas aí vocês, para saberem mais sobre o livro, vocês vão ter que assistir a resenha do livro que eu estou preparando, né? E esse livro aqui, gente, agora tem uma coisa assim, ele não é um livro que tem muito acontecimento, muita intriga, sempre acontecendo, não, é um romance que você vai acompanhar a mente de uma pessoa. Eu gostei muito no comentário que Claire Scorsese, né? Se eu estiver errada, Claire, me perdoe. Claire, que tem um canal aqui no YouTube super inteligente, tem uns comentários maravilhosos. Claire colocou no comentário aqui que ela achava assim singular a solidão de Lucy Snow. E gente, é um livro sobre solidão e o que se passa na cabeça de uma pessoa solitária. Se fosse para resumir esse livro, é tipo isso. Mas eu amei esse livro, principalmente as discussões em que Lucy Snow, sendo protestante, vivendo, né, na Inglaterra, protestante, indo para em Bruxelas, que dá a entender que é um país mais predominantemente católico. Então, em alguns momentos, as pessoas querem convertê-la ao catolicismo. É bem interessante essas discussões. Não é um proselitismo, ela fica evangelizando, não, mas ela tem a fé dela, você consegue perceber, e há essa treta assim entre cristãos protestantes e cristãos católicos. Um outro livro que eu li é esse que vocês vão ver aqui, que foi no Kindle, que foi 5 minutos, de José de Alencar. Eu estou trabalhando na prosa romântica com os meus alunos e sempre que eu estou dando aula dos estilos de época, aí eu leio um livro que eu não li ainda. Então, por exemplo, no semestre passado eu trabalhei o naturalismo com meus alunos e li o Mulato, né, que até então não tinha lido. Li o Cortiço, Casa de Pensão, e não tinha lido o Mulato ainda. Então já aproveito para ler, né? Olha, eu sou professora de língua portuguesa há 13 anos, né, 12 anos na escola pública, concursada, e 5 anos em escolinhas assim, né, que não eram concursos, escolas normais, né, e não dá tempo de ler tudo, gente. Então, assim, sempre eu tenho oportunidade de ler, né, quando eu estou trabalhando com os alunos, eu pego um livro novo,
Aí, só que essas leituras elas são um pouco demoradas porque eu leio criando questões. Mas 5 minutos eu li rapidinho, numa tacada no Kindle. Agora, como vocês podem ver, eu vou falar sobre os livros que eu estou lendo. Então, eu ainda estou lendo no gerúndio, né, os poemas das Irmãs Brontë. Inclusive, gente, eu estava lendo assim, um de Charlotte, começa com Anne, depois vai para Charlotte, depois vai para Emily. Só que eu comecei a ler cronologicamente. Aí eu estou lendo os de Anne Radcliffe. E Anne Radcliffe. Eu estou lendo os de Anne Brontë. E os últimos poemas que eu li, eu até pedi para o chat fazer uma publicação para o Instagram, porque são muito lindos, mas são poemas que falam da fé. É interessante que quando você lê a biografia das Irmãs Brontë, você sabe que elas são cristãs, protestantes. Mas, assim, nos romances, elas narram histórias, né? Você sabe, assim, que as personagens são católicas ou protestantes, como em Villette, por exemplo. Mas, assim, não há muito proselitismo na obra. Mas aqui, você vê que o poema reflete sobre a questão do pecado, o pecador, o homem que é perdoado por Deus. Então, assim, os poemas que eu li agora, os de Anne Brontë, são muito... Esses poemas, né, que eu li agora de Anne, eles estão muito relacionados à fé cristã, né, protestante. Ela fala muito sobre a questão dos eleitos, né, não como uma questão assim, como sendo a religião correta e as outras erradas, não, mas o homem em relação com Deus, em relação com a sua fé. Resolvi colocar na leitura um Dostoiévski que é Memórias de Subsolo. Eu já dei uma lida nesse livro aqui na edição da Martin Claret, mas na época que eu li, eu acho que eu não tinha muita maturidade, não absorvi muita coisa. E esse livro aqui, gente, até agora não tem uma intriga assim aparente, né? Quem já leu aí sabe. Mas assim, é o máximo você ler, como é que fala? Ele é tão rabugento, né? Eu tô tentando achar aqui uma parte em que ele fala que ele era servidor público, mas ele ganhou uma herança, então ele decidiu parar de trabalhar para comer. Ele não gosta muito de trabalhar. Ou seja, é um personagem bem singular. Mas aí eu coloquei na leitura, estou no início, eu quero ver se eu leio O Idiota esse ano. É o meu projeto, é ler O Idiota, mas eu estou com muita saudade de Dostoiévski. Então eu quero muito ler isso aqui para gravar um vídeo. Não é o livro cronológico, vocês já sabem que aqui no canal eu faço leitura cronológica de Dostoiévski. E o livro que é o próximo é Memórias da Casa dos Mortos, que eu tenho que ler para seguir a cronologia. Mas eu tenho certeza que aquele livro é muito pesado, eu não vou conseguir ler. Então eu vim aqui e peguei esse para dar uma aliviada. É isso. O outro livro que estou na leitura, gente, é esse aqui, né? Gente, esse livro é tão maravilhoso. É uma pena que o livro que eu tenho, né, em PDF não, o livro que eu tenho em PDF, ele fica pequeno no Kindle, porque se eu tivesse esse livro no Kindle, eu já tinha terminado. Porque é uma leitura muito boa e muito fluida. Mas como eu tenho que ler físico, aí às vezes eu vou colocar minha filha na cama, ela fica ali dormindo comigo, e eu não consigo acender a luz para ler, sabe? Aí ele tá um pouco demorado. Mas assim, agora nós estamos na casa do tio Silas, né? Que nós conhecemos Maud, na casa dela, com o pai dela. E uma professora, uma preceptora francesa sinistrona. E há uma pressão dessa menina por causa dessa preceptora. Aí agora nós estamos nessa parte em que ela, né, o pai dela infelizmente falece e ela vai parar na casa do tio Silas. E nestes primeiros capítulos aqui, dessa parte, nós estamos conhecendo a casa gótica, né? Outra coisa interessante também, gente, é quando Maud faz a travessia, a viagem, juntamente com a sua serva, né? Que tem a função de cuidar dela. E aí, por vários momentos, parecia que eu estava lendo os Mistérios de Udolpho, né? A descrição de paisagens, a presença do medo, né, de bandidos, de bandidos, né, no meio da estrada. Também aparece aqui um campo de ciganos, né, e uma cigana até fala com ela, parecia muito que eu estava lendo um romance gótico. E de repente a gente se depara com uma casa, né, gótica, decadente. A descrição aqui, gente, é maravilhosa. Depois vocês vão ver a resenha no canal. O que falar, né, sobre esse livro aqui, que é Momentos Decisivos de Bill Johnson. Um livro maravilhoso. A primeira, aqui são biografias de dos heróis da fé, de homens que Deus usou para fazer um avivamento espiritual. O primeiro que você vai ler aqui é John Wesley, depois Charles Finney, né? E agora eu estou no D.L. Moody, que é um outro grande evangelista que Deus usou muito. E são histórias interessantes. Eu quero ver se eu consigo fazer
resenha por capítulo, expressando cada herói na fé desse. Gente, só leiam esse livro. O outro livro que eu estou lendo é Pedra da Lua, né? E esse livro aqui, né, é lindo. Foi um apoio da Pedra Azul que eu fiz, que eu participei. E, gente, assim, ele tá um pouco parado. E eu estou até lendo esse livro e assistindo ao filme que tem a adaptação, né? Eu acho que ele só tem inglês, mas eu estou achando ótimo, porque eu fico lendo aqui, assistindo as partes que eu já li aqui lá, e vou lendo a tradução. Mas, gente, que livro maravilhoso, né? É uma pena que ele também está um pouco parado, porque eu estou dando mais conta do que eu estou lendo no Kindle. Outro livro que eu estou lendo também é aqui no Kindle, é Quando o Céu Invade a Terra, também do pastor Bill Johnson. Esse livro aqui fala sobre fé e sobre a importância da fé para se materializar coisas espirituais. E não é só coisas assim, nossa salvação, né, nossa liberdade em Cristo Jesus, mas até coisas materiais que nós precisamos destravar, né, por meio da fé. Muito interessante também, gente. E aqui eu até baixei uma obra aqui que é de José de Alencar, Obras Completas, que eu estou querendo muito ler os romances regionalistas, porque eu já li os urbanos quase todos, né? Eu li 5 minutos. Falta ler A Pata da Gazela. Eu acho que esse será o próximo livro urbano que eu vou ler. E eu quero muito terminar os regionalistas. Eu não li os regionais, né? Os romances regionais, que é o Gaúcho, o Sertanejo e o Tronco do Ipê. E eu quero muito ler essa obra, porque né, eu preciso realmente estudá-las, né? Então, faz parte. Mas assim, todo ano, quando eu estou dando aula sobre aquele conteúdo, aí eu paro e leio uma obra. Eu releio, como no caso, eu estou relendo também, né, que, com vocês aqui, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro eu só leio na escola, porque eu já leio, preparo questões, né, semelhantes ao Enem para os alunos trabalharem, e é por isso que é uma leitura que eu fico mais lá, mas eu já estou terminando também. Então, gente, essas foram as leituras do mês, né, de junho, que eu concluí, que eu estou em andamento, outras que eu inseri. E vocês sabem que teve 2 livrinhos aqui que eu encalhei, né, gente? Inclusive são esses 3 livros aqui que estão encalhados. Não estou conseguindo dar conta, né? Que é A Sombra em Nós, O Eu Inconsciente, de Carl Gustav Jung, A Sombra em Nós, de Verena Castro, e o Byung-Chul Han, Hiperculturalidade e Cultura da Globalização. Eles vão ficar aqui, quando der coragem, eu leio. É isso aí. Adeus, até a próxima. Deixa o like e comentem aí.